Quero trazer um debate agora sobre segurança pública aqui para os nossos pingos nos is e falar de uma reportagem de um jornal português, Expresso, que revelou que o PCC, uma das maiores organizações criminosas aqui da América Latina, expandiu suas atividades e já estaria atuando também na Europa. De acordo com a reportagem, a facção já possui uma rede com mais de 100 membros em Lisboa e em Porto, atuando na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de empresas de fachada em vários setores econômicos. Segundo as apurações, o PCC estaria atuando na construção civil, no mercado imobiliário, na aviação civil, com restaurantes, barbearias e até na importação de frutas exóticas. A Justiça Portuguesa ressaltou que muitas empresas operam em regiões com aluguéis caros e não têm clientela suficiente para justificar, por exemplo, esse tamanho de despesa. Além disso, as investigações também revelaram que a facção tem investido no recrutamento de jovens recém-formados para gerenciar essas empresas de fachada. Essa estratégia permite que a organização mantenha um perfil mais discreto enquanto conduz suas operações ilegais. Ô Palumbo, quais são, de que maneira que a gente pode avaliar esses correspondentes internacionais, digamos assim, do PCC e da maneira como esses braços vêm se ampliando? De alguma forma, isso passa também por falta de estratégia em relação à segurança pública aqui no Brasil? Como que você analisa? O PCC nasceu no estado de São Paulo há 3 décadas pela omissão de governadores que passaram por este estado e não tiveram a coragem, aliás, alguns até negaram a existência do PCC. Hoje ela já não é mais uma facção, hoje ela é uma máfia. Está presente em mais de 24 países, arrecada $1 bilhão por ano. Por ano. Eles bancam campanha desde vereadores, deputados, senadores, prefeitos, porque dinheiro para ele não falta. E diferente das outras facções, por exemplo, Comando Vermelho. Comando Vermelho busca território para poder vender as drogas. O PCC não. O PCC, ele age tranquilamente aqui no estado de São Paulo, tranquilamente porque eu digo que eles não têm concorrentes à altura. Então, aqui no estado de São Paulo, nós acabamos vendo confrontos de bandidos armados de fuzil por buscas de território. Eles têm a chamada lojinha. O que é lojinha no mundo do crime? São as biqueiras existentes nas cidades de São Paulo. E está tão sofisticado esse esquema de drogas que muitos traficantes do PCC acabam alugando essas lojinhas, que são as biqueiras. E ali eles convivem harmonicamente. Na maioria das biqueiras aqui, boca de fumo, vai para o Brasil inteiro entender, da cidade de São Paulo, eles não entram em confronto com a polícia. Eles não querem entrar em confronto com a polícia, eles preferem fugir do que entrar em confronto, porque eles sabem que se atirar num policial, vai ter a represália, e ali vai lotar de policial. Então, eles são orientados, eles são treinados. O PCC é uma empresa do mal, uma máfia do mal, que visa lucro. O PCC, tirando esse caso que tivemos aí no aeroporto de Guarulhos, que ele foi morto porque ele, teoricamente, traiu a facção, não se sabe se ele foi morto por membros do PCC ou por policiais corruptos, mas foi porque ele traiu. E no PCC você paga com a vida. Tirando isso, o PCC não tem interesse em matar policiais, sair matando policiais, como fizeram os atentados. Naquela época eu trabalhava no grupo de operações especiais em 2006. Foi terrível aqui para o estado de São Paulo, não tinha ninguém na rua. Tinha menos gente na rua do que na pandemia. Então eles visam lucro. E eles perceberam que a Europa é um mercado promissor, que a droga que é vendida aqui no Brasil é vendida por 100 vezes mais na Europa, 100 vezes mais nos Estados Unidos. Lá é a cocaína pura, que eles chamam de escama de peixe, porque é pura. Aqui não, aqui mistura pó de giz, pó de tudo quanto é coisa aqui. E aí eles visam única e exclusivamente dinheiro. Se eles puderem pagar policiais, promotores, juízes corruptos, eles vão pagar. Eles não querem confronto. E com isso se tornaram uma máfia, estando aí em quase 30 países. Bom, vamos ouvir o nosso Lusíada aqui então, né? Ô, Dávila, como é que você... Já aproveitei, Dávila divide a vida dele entre Brasil e Portugal. Então, já que a situação está acontecendo lá em Lisboa e também em Porto, ô Dávila, e como que as autoridades daquele local poderiam reagir? Ou de que maneira
que agora esse trabalho passaria por mais de uma autoridade de diferentes países, já que, como mencionou aqui o delegado Palumbo, os braços estão ocupando cada vez mais países e não só territórios regionais aqui no Brasil. Bom, a primeira boa coisa que está acontecendo é a colaboração, pelo menos aqui do Estado de São Paulo, com a polícia portuguesa. Inclusive, o Lincoln Gaquia e outras pessoas da equipe do próprio secretário Derrite estão contribuindo com a polícia portuguesa, passando as informações, e isso é muito importante. Tem que ajudar o outro país a estancar esse mal que é a expansão do PCC. Então, entendo isso como uma maneira positiva de mostrar, mapear como o PCC atua, de que forma ele atua, e aí a polícia em Portugal vai ter a sua própria estratégia para reagir contra o PCC. Mas o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, Cili, e que mencionado pelo Palumbo aqui. Na política, a gente tem uma injustiça. Nós não punimos os reais culpados pelos grandes problemas que nos afligem hoje. Porque nós estamos falando de omissão de 30 anos de governadores do estado de São Paulo no combate ao PCC, enquanto era uma facção que existia dentro da cadeia. Aí ele saiu da cadeia, começou a se organizar e hoje é uma organização, é uma multinacional, tá certo? Então, o que é isso? Anos de omissão. E essa omissão continua, porque o governo federal não vem fazendo absolutamente nada até agora em parceria com os estados. E qual é o preço que nós pagamos pela omissão desses políticos? Esses políticos não estão mais no poder, alguns até já morreram, no caso aqui de São Paulo. E aí? Só que o legado negativo que deixaram continua fazendo com que todos nós, como sociedade, paguemos até hoje. Então, a política tem uma ingratidão. Aqueles que são omissos, que não têm coragem de combater o crime organizado, eles acabam caindo no esquecimento. Só que os danos de suas atitudes continuam perpetuando nas gerações futuras e continua fazendo com que a sociedade perca o sono por causa da omissão de governantes. O pior, Cili, é que essa omissão continua, não em São Paulo, mas principalmente no governo federal. Fala, Mota. O diagnóstico é esse mesmo. O PCC na Europa, em Portugal, é mais um campeão nacional, meus amigos. É o reverso da colonização. O Brasil exportando tecnologia para a Europa. Há dois aspectos dessa notícia. O primeiro é isso que os meus colegas já comentaram. Isso é uma progressão natural das atividades na ausência de uma ameaça crível por parte do Estado. Enquanto o Estado brasileiro está gravemente preocupado com pichações, as facções estão criando seu Estado paralelo. Agora, o outro aspecto disso é que na maioria dos países ocidentais, ao contrário do Brasil, a lei é dura, diferente daqui. Então, essas facções já devem estar no radar de governos da Europa e principalmente dos Estados Unidos, que no dia 20 de janeiro inaugura uma nova administração. E aí o jogo muda. Bom, e eu quero saber de você, Palumbo, como que você avalia a possibilidade de combate disso, né? Recentemente nós estamos discutindo muito a possibilidade de um plano nacional de segurança pública para conter, seja o avanço dessas facções criminosas, seja também a entrada de drogas, de armas e de outros crimes por causa das fronteiras aqui do país com os nossos vizinhos. Porque a impressão que dá é que, por mais que se fale sobre isso, as facções elas parecem uma cracolândia, né? Ou várias cracolândias, em que se fala em ações, se pensa em projetos, mas não se consegue resolver a situação, não se consegue combater. E no caso das facções, pelo contrário, né? Em vez de se minar a atuação, o que a gente tem acompanhado é cada vez mais uma expansão, não só aqui no Brasil, mas em outros países. No teu ponto de vista,
Isso passa, por exemplo, pelo plano de segurança pública? A solução ou o início, um comecinho de solução, passa por onde? Passa por uma legislação mais rígida, passa pelo fortalecimento das polícias que investigam, Polícia Civil e Polícia Federal. Essa PEC que veio através do governo federal é uma PEC formada por gente que, infelizmente, não entende absolutamente nada de segurança pública. Eles querem tornar a Polícia Federal como a Polícia Federal militarizada, algo desse sentido. Isso não tem cabimento. O que eles deveriam fazer? Uma legislação rígida para tirar dinheiro dessas facções de maneira mais rápida. E como é que se consegue isso? Através de uma legislação. Não dá para simplesmente tirar com base no inquérito policial, com a autoridade policial, que é o delegado, ou com o juiz, dá uma canetada e tira. Não, a gente precisa de uma legislação. Mas a gente volta naquele ponto. A maioria dos deputados não estão preocupados com segurança pública. A maioria dos parlamentares, deputados e senadores, não estão preocupados com o aumento da violência. Porque eu só vejo na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado a pauta de matérias ligadas à segurança pública. Raramente vai uma pauta ali em plenário para ser julgada. E tem diversos projetos de leis, de minha autoria, de outros deputados, promotores, coronéis, que entendedores do assunto, para a gente poder minimizar esses efeitos dessa empresa chamada PCC, essa máfia chamada PCC, mas não querem fazer isso. Infelizmente não querem. Aí fica muito difícil. Por outro lado, nós temos um poder judiciário que acaba soltando pela porta da frente chefe de facção, como soltaram o André do Rep. A segurança pública se faz com a junção dos três poderes. Primeiro, o executivo, colocando uma polícia civil fortalecida, uma polícia militar fortalecida, uma polícia penal, que quase ninguém fala da polícia penal, que trabalha dentro dos presídios, que colhe informações que muitas vezes chega aos promotores, como, por exemplo, chega nas mãos do brilhante promotor Lincoln Gaquia, através do poder legislativo. Leis pesadas, vamos sufocar o crime. E através do poder judiciário, que não pode ser complacente, que não pode se vangloriar de soltar 50% dos presos em audiência de custódia, que não pode dar cafezinho para preso que está em audiência de custódia e nem colocar casaquinho porque está muito frio por causa do ar-condicionado. Se não tiver a junção de legislativo, executivo e judiciário, vai ficar muito difícil. Um dos poderes, que é o executivo, que é formado pela Polícia Civil Militar, que faz o trabalho de segurança pública, vai viver o resto da vida enxugando o gelo. Fala, Dávila. É isso mesmo. Eu acho uma coisa inacreditável. Como é que se trata de uma PEC de segurança pública e não conversa com quem entende de segurança pública? É uma coisa inacreditável. É que nem eu e você, Ciro, vamos fazer uma PEC sobre a saúde. O que a gente entende de saúde? A gente só sabe onde é que coloca o band-aid. Pô, vai falar o quê de saúde? É óbvio que precisa falar com quem conhece o assunto. E isso é a grandeza. Por que o governo não fala com quem conhece o assunto? Porque são todos taxados de direita. Não vão conversar com a direita. Olha que infantilidade. Olha que infantilidade. E daí, se é a turma da direita que mais conhece segurança, é com eles que tem que conversar. Agora, você ignora quem conhece o assunto, trata com um monte de sociólogo de quinta categoria e acho que vai sair um plano de segurança pública que vai resolver a raiz do crime organizado que vem crescendo no Brasil há 30 anos. É óbvio que não vai resolver. Então, isso fica esse jogo de poder. Foi chamado alguém lá. Paulo, você foi convocado alguma vez para participar da redação desse... Então, isso aí. Isso mostra como o Congresso Nacional tem representantes da agenda de segurança pública que combatem o crime e não são escutados. Então é óbvio que vai sair uma PEC péssima, porque não tem como sair uma PEC boa com um monte de teórico e sociólogo resolvendo qual que é a melhor PEC para a segurança pública no Brasil. Arremate, Mota. É isso mesmo. Tem uma frase que resume muito bem isso, que diz o seguinte: a ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. Então, quando você trata uma questão, qualquer que seja a questão, saúde, educação, segurança, olhando do ponto de vista de ideologia, a resposta já está pronta antes de você começar a analisar o problema. Eu lembro, hoje no Brasil, há 3 movimentos, há 3 tendências que estão óbvias na frente da gente e que causam muita preocupação a quem analisa o Brasil. O
O primeiro movimento é uma centralização de poder cada vez maior no governo federal. É disso que se trata, esse SUS da segurança pública. É você colocar todas as polícias sob o comando do governo federal. É justamente o contrário do que as melhores práticas recomendam. O segundo movimento é a insegurança jurídica. Tudo muda, tudo é fluido, você não sabe qual é a regra que está valendo. E o terceiro movimento é uma interferência cada vez maior na vida privada. É o Estado querendo ditar tudo o que você pode ou não pode fazer, até o que você não deve pensar.